Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula vamos falar sobre os poliedros convexos. Para que eu saiba reconhecer o que é um poliedro convexo, eu tenho também que comparar com os poliedros não convexos. Vamos fazer isso aqui então? Eu tenho então poliedros convexos e não convexos, onde os convexos são aqueles poliedros que, se você passar uma reta e essa reta atravessar essa figura, ela não vai mudar ou não vai passar por mais de uma região. Como assim? Eu tenho aqui então essa figura que é um poliedro convexo, onde essa reta R ela passa e ao passar por essa figura ou atravessá-la essa figura, reparem que ela toca em dois pontos apenas. No ponto R, que pertence a uma face, e no ponto S, que pertence a outra face oposta. O próximo exemplo, repare que nós temos também um outro tipo de poliedro, onde essa reta R o atravessa também tocando em dois pontos ou em duas regiões. Nesse caso, os pontos R e S. Agora, quando um poliedro ele não é convexo, o que acontece? Quando você atravessa essa reta, ela vai tocar em mais de uma região ou vai atravessar em mais de uma região dentro do poliedro. Então, reparem aqui, ó. Eu tenho o primeiro exemplo de poliedro não convexo, essa reta R que atravessa a figura toda, né? E reparem que ela toca ou atravessa mais de uma região. Como é que a gente repara isso? É porque essa reta R, nessa primeira região aqui da esquerda, ela passa pelos pontos R e S. Mas ela sai da figura e retorna para a mesma figura, só que em outra região. E essa outra região, ela toca os pontos T e U, por exemplo. Então, na verdade, é você reparar justamente isso, que quando uma reta atravessa uma figura, ela sai da figura e volta novamente para a figura, nós temos aqui poliedros não convexos. E essa ideia também acontece com essa figura aqui de baixo. Agora, por que é importante, de repente, então, a gente saber o que é poliedro convexo, o que é poliedro não convexo? É porque nós temos aqui embaixo a fórmula de Euler. Embora a gente consiga ler Euler, mas o nome, a pronúncia é Euler, certo? A fórmula de Euler, ela só funciona para poliedros convexos. E esses poliedros, eles possuem três elementos básicos, que são as faces, as arestas e os vértices. Vamos verificar então nessa figura aqui em verde. O que seriam aqui as faces? As faces seriam as paredes. As arestas são essas retas que estão em verde que ligam os vértices. E o que são os vértices? São esses pontos de encontro que existem em cada poliedro ou em cada figura, tá? Então, a fórmula de Euler me diz o seguinte, que se eu somar o número de faces com o número de vértices e dessa adição eu subtrair o número de arestas, o resultado será igual a 2. Em algumas situações você já pode pegar de repente e passar esse A que está no primeiro membro da equação para o segundo membro, ficando assim F mais V igual a A mais 2. É a mesma coisa, é somente uma maneira diferente de escrever essa fórmula. Vamos verificar então aqui no exemplo como se dá a aplicação dessa fórmula de Euler na resolução de uma atividade. Temos a seguinte pergunta. Sabendo que um poliedro possui 20 vértices e que em cada vértice se encontram 5 arestas, determine o número de faces dessa figura. Então verifiquem que a quantidade de vértices já nos foi informada. E além disso, a gente sabe que por cada vértice passam 5 arestas. O que isso quer dizer? Imagine um ponto e por esse ponto dele saem ou chegam 5 retas. Então é justamente essas 5 retas que significam essas arestas. Vejamos, temos que o número de vértices é igual a 20. Automaticamente, V é igual a 20. Além disso, as arestas que saem e chegam até o vértice são as mesmas. Então, devemos dividir por 2 o número total de arestas. E esse número total de arestas é determinado como? Pela multiplicação de 5 por 20, pois eu tenho 5 arestas que chegam ou que saem em cada vértice.
Como são 20 vértices, 20 vezes 5 é igual a 100. Porém, além dessa multiplicação, eu tenho que dividir por 2 o seu resultado, pois chegar ou sair significa a mesma coisa, ou na verdade, eu estou trabalhando a mesma reta dentro do poliedro. Então, é como se a reta fosse contada 2 vezes. E ao dividir esse valor por 2, a gente chega no resultado igual a 50. O que isso quer dizer? Quer dizer que dessa figura tratada aqui nessa questão, nós temos, até então, 20 vértices e 50 arestas. Mas a questão quer saber o total de faces dessa figura. Bem, já que eu tenho o número de vértices e eu tenho o número de arestas, eu vou utilizar a fórmula de Euler para conseguirmos determinar o valor total referente às faces. Então, essa fórmula me diz o seguinte, que f mais v é igual a a mais 2, onde o f é o valor que eu quero achar. O v nós já vimos que é igual a 20, de acordo com o texto da questão. E a aresta, a gente achou que o valor foi igual a 50. Então, nós teremos f mais 20 igual a 50 mais 2. Porque esse mais 2, ele já vem da fórmula. Então, você sempre vai somar com 2. Sendo assim, reparem, f é igual a 52, que é justamente o resultado dessa adição, subtraído de 20. Mas por que nós estamos aqui subtraindo de 20? Porque esse 20 estava positivo no primeiro membro, automaticamente ele passará ao segundo membro, trocando o seu sinal. E ao trocar o sinal, ele vai passar a ser negativo. Sendo assim, 52 menos 20 é igual a 32. Isso quer dizer, então, que essa figura tem 32 faces. Eu, particularmente, não sei o nome dela, até porque a quantidade de faces é que vai determinar o nome do poliedro. Então, é um poliedro de 32 faces. Então, você consegue reparar que a fórmula de Euler ela é muito importante para determinar justamente a quantidade de cada elemento pertencente ao poliedro. Então, nessa aula, resumindo, nós trabalhamos os poliedros convexos, onde eu te mostrei como reconhecer um poliedro convexo e um poliedro não convexo. Apresentamos aqui a fórmula de Euler e, além disso, a gente resolveu uma atividade ou um exercício utilizando a fórmula de Euler como base. Fique à vontade para tirar a foto aqui do quadro. Muito obrigado pela sua atenção e tchau!